Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10. E no vídeo de hoje, cidades menos populosas do Brasil. Hoje vamos explorar os destinos que, embora menos conhecidos, oferecem charme, tranquilidade e beleza únicos. Esses pequenos municípios remotos são verdadeiros refúgios para aqueles que buscam paz e simplicidade. Mas, antes de encontrarmos esses tesouros escondidos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com o amigo. São Sebastião do Rio Preto, em Minas Gerais. 1.259 habitantes. Localizada na Serra do Espinhaço, na zona metalúrgica do estado de Minas Gerais, o município de São Sebastião do Rio Preto foi criado através da Lei nº 2.764, no dia 30 de dezembro de 1962, em território desmembrado de Conceição do Mato Dentro. O início da povoação se deu em 1814, quando o proprietário João da Silva Maia mandou construir em uma das extremidades de sua fazenda um pequeno cemitério. Com o passar do tempo, foram sendo edificadas casas nas imediações. Então surgiu uma sólida povoação, designada inicialmente como Cachoeira Alegre. Em 1870, passou a ser chamado de cemitério, mais tarde de Cemitério de São Sebastião ou São Sebastião do Cemitério. Até que, em 30 de dezembro de 1962, através da lei já citada, emancipou-se de Conceição do Mato Dentro, tendo como nome oficial Sebastião do Rio Preto. Melhor que Sebastião do Cemitério, né? Meio macabro. União da Serra, com 1.700 habitantes no Rio Grande do Sul. O início da colonização do município União da Serra data do final do século XIX, por volta de 1880, com a chegada das famílias Galeozzi e Giordani, no local onde mais tarde chamou-se Pulador. Alguns anos mais tarde, por volta de 1908, inicia-se a colonização de outro vilarejo, onde viria a chamar-se Oeste. O novo município surge da união dos dois distritos referidos, Pulador e Oeste, desmembrando-os do município mãe, Guaporé, e que, por situar-se em um local de dominante vales e montanhas, convencionou-se chamar de União da Serra. Oliveira de Fátima, no Tocantins, com 1.164 habitantes. Oliveira de Fátima está localizada às margens da rodovia BR-153, na região centro-oeste do estado. O município surgiu a partir de uma fazenda situada no município de Porto Nacional, tendo como proprietário o senhor Filintro Gomes Sertão, quando na ocasião procurado pelo então prefeito da cidade de Porto Nacional, o senhor Olegário José de Oliveira, propondo a compra de parte de uma área de terra para que fosse loteado e distribuído para pessoas que ali já residiam, formando assim um pequeno povoado. Após a compra em 1972, doou parte dos lotes para as pessoas que vinham da antiga Fátima Velha, em função da construção e pavimentação da rodovia BR-153, que liga o sul ao norte do país. Com a criação da Lei 9.188, de 14 de maio de 1982, concretizou-se a emancipação da cidade de Fátima pelo governador do estado de Goiás, senhor Íris Rezende Machado. Em 1983, com o início da gestão do prefeito senhor João Inácio Ferreira, com desmembramento oficial de Fátima do município de Porto Nacional, tornando um povoado em distrito, fazendo parte do município de Fátima. No dia 26 de maio de 1994, criou-se a Lei nº 678, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Moisés Nogueira Avelino, tornando assim oficial a emancipação do município de Oliveira de Fátima. André de Rocha, com 1.135 habitantes, no Rio Grande do Sul. Por volta de 1700, os primeiros jesuítas espanhóis chegaram à região, onde encontraram indígenas conhecidos pelos nomes genéricos de caiagangues ou coroados. As primeiras tentativas de adentramento do território tinham como objetivo a caça ao gado e a dilatação de fronteiras. O povoamento aconteceu no ano de 1840, com a chegada do primeiro proprietário de fazenda do Prata, Bernardo Fialho de Vargas. A fazenda do Prata limitava-se como a Fazenda São João, de João Mariano Pimentel,
poderoso tropeiro paulista. Bernardo de Vargas vendeu a Fazenda do Prata ao lagoense Manuel Pereira Vieira, que foi o primeiro a se estabelecer no local. Neste período, a fazenda passou a denominar-se Fazenda dos Vieiras. Outros pioneiros foram Joaquim Antônio Fernandes e João de Souza Dias, que foi o primeiro proprietário da Fazenda São Crispim, localizada no Chimarrão. Quando foi criado em 1904, o distrito de André de Rocha contava com 8 habitantes e uma capela. Os primeiros sintomas de progresso da vila surgiram com a fundação de uma fábrica de laticínios, o que fez com que a vila fosse conhecida por muito tempo como Fábrica. Em 1905, foi instalado o cartório de registro civil, cujo primeiro titular foi Renato Dávila. Em 1918, surgiu o primeiro estabelecimento comercial de propriedade de João Crispim Dias, em sociedade com Amantino Vieira Hoffmann. Mais tarde, esse estabelecimento foi adquirido por Tarquínio Cagliari. O primeiro médico também estabeleceu-se na comunidade nessa época, Miguel Ângelo de Pata. O distrito ganhou o nome do seu criador, Manuel André da Rocha, primeiro juiz da comarca de Lagoa Vermelha. Mais tarde, seria nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, chegando à presidência do órgão. Tornado município em 1988, André da Rocha tem como peculiaridades o menor colégio eleitoral do estado e uma vasta área territorial, com a maior parte da população situada na zona rural. Cedro do Abaeté, em Minas Gerais, com 1.081 habitantes. Os fundadores e primeiros habitantes do município foram os senhores Pedro Marques Filho e Miguel Rodrigues Braga, José Gonçalves Filho e Francisco de Paula Guimarães, que instalaram-se na localidade mais ou menos em 1933, na busca das atividades de garimpo, pecuária e lavoura de cereais. O topônimo foi originado da madeira cedro, que na época era nativa da localidade. O distrito foi criado pela Lei número 1039, de 12/12/1953, e emancipado pela Lei Estadual 2764, de 30/12/1962, desmembrando-se assim do município de Abaeté. A instalação ocorreu em 2/3/1963, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Se você chegou até aqui, é porque tá gostando do vídeo. Então, dá essa forcinha pro canal, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com o amigo. A gente sabe que é chato ficar pedindo toda hora para deixar like, se inscrever, mas é muito importante para o crescimento do canal. Sempre que vocês engajam o vídeo, comentando, dando like, o YouTube distribui os vídeos para mais gente, fazendo com que o canal cresça e a gente se incentive mais a gravar e fazer vídeos e trazer coisas novas para vocês. Nova Castilho, com 1.062 habitantes, em São Paulo. O município de Nova Castilho foi criado recentemente, em 27 de dezembro de 1995, localizado entre os rios Tietê e São José dos Dourados. No início, por volta de 1925, era um povoado conhecido como Vila Castilho, quando tornou-se distrito do município de General Salgado, em 24 de dezembro de 1948. Possuía outro nome, Japiúba, e sua sede se encontrava em outro povoado, denominado apenas em 27 de junho de 1961, sua sede foi transferida para o povoado de Vila Castilho, mas seu nome atual foi adotado posteriormente, em 28 de fevereiro de 1964. A economia de Nova Castilho encontra-se também baseada, a exemplo de toda a região, na atividade de agropecuária. Araguainha, no Mato Grosso, com 1.010 habitantes. Araguainha foi ocupada por conta de atividades garimpeiras, sendo Aprígio José de Lima o grande pioneiro da região. Foi a determinação de Aprígio Lima que possibilitou a ocupação definitiva dessa porção territorial situada na região do Vale do Rio do Araguaia. Na década de 40, constatou-se um excesso de terras na fazenda São Gabriel, que se avizinhava ao pequeno arraial nascente. As autoridades
constituídas requerem a área de terras, destinando-as à formação, então, oficial de um povoado. O decreto número 885, de 10 de julho de 1947, reservou a área de 3.600 hectares de terra para o patrimônio da povoação de Ribeirão Araguainha, no município de Alto Araguaia, que teve assim sua primeira denominação. Algum tempo depois, a povoação passou a chamar-se de Couto Magalhães, em homenagem ao eminente homem público José Vieira Couto de Magalhães, que governou a província de Mato Grosso de 2 de fevereiro de 1866 a 13 de abril de 1868, no período da Guerra do Paraguai. O progresso era inevitável e as autoridades determinaram o arruamento do patrimônio de Couto Magalhães. A Lei nº 693, de 12 de dezembro de 1953, alterou a denominação de Couto Magalhães para Araguainha. O termo Araguainha é de referência geográfica, devido ao rio Araguainha, que banha o território municipal, jogando suas águas no portentoso Araguaia. O município de Araguainha foi criado através da Lei Estadual de número 1946, de 22 de novembro de 1963. Anhanguera, em Goiás, com 924 habitantes. Achou que eu ia falar da faculdade? Anhanguera é o menor município goiano em dimensão territorial. Está junto à barragem da emborcação de Furnas, formada pelo represamento das águas do rio Parnaíba e do ribeirão Pirapitinga. De rara beleza, o lago constitui hoje a forte atração turística do município. Junto à margem existe uma área de camping apreciada pelos aficionados. A Praça Araguari, junto ao lago, com um vão de 50 metros avançados sobre a água, constitui uma atração à parte. Borá, com 907 habitantes, em São Paulo. O início do povoamento de Borá deu-se por volta de 1918, quando os membros da família Vedovati, atravessando as águas do Borá, iam a Sapezal, cidade em que fazia seu comércio de gêneros alimentícios. Em 1919, chegaram as famílias portuguesas de Manuel Antônio de Souza, Antônio Caldas e Antônio Trancoso, construindo suas residências no acampamento dos engenheiros, localizado na fazenda de propriedade de Dionísio Zirondi. A eles, o município deve a abertura das primeiras picadas, ligando-o ao distrito de Sapezal e ao município de Paraguaçu Paulista. Em fins de 1923, José da Costa Pinto doou um alqueire de suas terras, que se situavam no centro das propriedades, para que fosse erguida uma capela de Santo Antônio de Borá, conforme ficou conhecida a localidade. Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 833 habitantes. Quando os trilhos da estrada de ferro Paracatu se aproximavam do sopé da Serra da Saudade, havia ali, além de pequenas propriedades, duas grandes fazendas, a Fazenda do Rancho e a Fazenda da Serra da Saudade. A Fazenda do Rancho, de propriedade de Pedro Félix, ganhou esse nome em razão do rancho que abrigava os viajantes tropeiros que ali passavam a noite. E a Fazenda Serra da Saudade, que tinha como proprietário naquela época Miguel de Furtado Mendonça, que recebeu esse nome em homenagem à grande serra que circundava a cidade e que tem o nome de Serra da Saudade. Com a construção da estrada de ferro Belo Horizonte-Paracatu e a construção de Brasília, cujo caminho mais perto para se chegar lá na época era passando por ali, fez aumentar o progresso da região, e outros moradores foram se agrupando ao redor das fazendas, até que se tornou um lugarejo, que carinhosamente recebeu o nome de Rancho dos Carreiros, em homenagem ao rancho e aos tropeiros, que foram os primeiros moradores da região. Em 1882, a fazenda de Serra da Saudade, com 1.925 hectares, foi dividida entre os vários herdeiros. Quem herdou a maior parte da fazenda foi José Lopes Rodrigues Júnior, que vendeu suas terras para dois sócios, José Calixto Assunção e Joaquim Elias Pereira. Mais tarde, José Calixto Assunção adquiriu a parte de seu sócio e, quando faleceu, deixou todos os bens para sua filha, Dona Maria Praxedes Assunção. Em 28 de dezembro de 1922, foi dado início à construção do trecho da estrada de ferro, que ligaria Dores do Indaiá à Serra da Saudade.
cujo o último destino seria Paracatu. A fazenda do rancho já pertencia a José Zacarias Machado, que doou 2 alqueires de terra para a construção da estação. Mas, em troca, a estação deveria receber o nome de Estação Melo Viana. A estação foi inaugurada em 22 de julho de 1925 e, ao seu redor, surgiram as primeiras casas dos funcionários da estrada, além de poceiros que também realizavam suas construções. Foi também por volta de 1925 que Dona Maria Praxedes Assunção doou um alqueire para a construção da igreja Nossa Senhora do Carmo. Com a venda de outros lotes que pertenciam à sua fazenda, foram construídas outras casas. Surgiram também pequenas indústrias, como a fábrica de fubá e máquinas de beneficiamento de arroz. A construção da rodovia Belo Horizonte-Uberaba, atravessando o arraial de Melo Viana, contou com a presença do presidente Getúlio Vargas. Porém, com a crise gerada pela Segunda Guerra Mundial e o racionamento de petróleo, as obras da rodovia que ligaria Belo Horizonte a Uberaba foram paralisadas e a estrada de ferro continuou sendo uma opção para os tropeiros, que necessitavam transportar cargas nas regiões do Alto Paranaíba. Mas, com o passar dos anos, a ferrovia foi classificada como antieconômica e, em 1969, teve seus trilhos arrancados, ficando hoje na cidade apenas a lembrança daqueles áureos tempos. Muito obrigada, gente, por terem chegado comigo até aqui. E aí, curtiu a viagem? Deixe aqui nos comentários se você conhece ou pretende conhecer algumas dessas cidadezinhas encantadoras. E por mais que seja chato, temos que repetir. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com o amigo. Isso é muito importante pra gente e faz toda a diferença pro canal. E não se esqueça, todos os links estão aqui na descrição. Tchau!